Na próxima quarta-feira, 7 de setembro, é feriado nacional e comemorado o Dia da Independência do Brasil. A tradicional parada militar vai se resumir à data ou será transformada pelo governo em um comício político? Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado, fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e também faz parte do grupo Prerrogativas. Olá, Marco Aurélio de Carvalho, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Olá, é um prazer enorme para mim, uma alegria, enfim, estar aqui ao lado de vocês para refletir sempre sobre questões muito relevantes, né? Prazer e uma alegria em nome do Grupo Prerrogativas. Maravilha, prazer é nosso. E eu já quero repercutindo contigo essa questão do 7 de setembro. Vem sendo especulado ao longo de um tempo aí uma possível transformação deste ato, que é o 7 de setembro, a parada militar, que tradicionalmente acontece em Brasília e na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, de ser usada pelo presidente Bolsonaro como um ato político. Isso pode acontecer, não deve acontecer? E se acontecer, é constitucional? Olha, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, mas acho que nós não temos que nos preocupar. Acho que o campo progressista acertou quando comemorou a verdadeira independência do Brasil, que se deu, na verdade, na Bahia em 2 de julho, né? Então, nós não estaremos nas ruas na perspectiva de, enfim, promover confrontos com os nossos adversários políticos. Ao contrário, nós vamos evitar esse tipo de coisa porque nós, enfim, perdemos e ganhamos eleições com um debate de ideias, de propostas, de legados, sempre de uma forma, digamos, muito tolerante e de uma forma singular, enfim, que é uma característica do campo progressista, né? Debater ideias e construir pontes, né? E a gente tem um desafio enorme de reconstruir e reconciliar o país, então seguramente não podemos perder tempo com bate-boca nas ruas ou coisa do gênero. Então nós não estaremos, enfim, nessas manifestações. Elas serão instrumentalizadas, como tudo, aliás, costuma ser esse governo. Esse é o governo que instrumentalizou o sistema de justiça para proteger a milícia com a qual o Bolsonaro governa esse país. Esse é o governo que vergonhosamente colocou na Procuradoria-Geral da República uma espécie de novo engavetador-geral, alguém que tem blindado Bolsonaro e a família Bolsonaro, enfim, em relação a constrangimentos que poderiam advir de investigações necessárias sobre diversos temas. Esse é o governo que instrumentalizou a Polícia Federal e colocou, na verdade, superintendentes e diretores gerais afinados com esse pensamento de uma polícia que é muito mais uma polícia de governo do que uma polícia de Estado, né? Que não tratou com republicanismo as instituições, que investiu, enfim, né, no ataque aos poderes, criando um ambiente de desarmonia, né, e que afetou, inclusive, a independência, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário, no papel que a Constituição designou para cada qual, né, e esse é o governo, evidentemente, que vai instrumentalizar, uma vez mais, essas manifestações de 7 de setembro. Eu não tenho dúvida, tá? Eles vão ocupar as ruas nessa perspectiva, abusando do poder econômico, e a gente tem que ficar atento para poder, eventualmente, pedir algum tipo de punição, né? Eu queria te ouvir agora sobre a postura das Forças Armadas, do Exército. A gente sabe que esse 7 de setembro, tradicionalmente o Exército faz suas paradas, as Forças Armadas fazem esse tipo de mobilização nas ruas, né? Esse tipo de atuação. Nesse momento onde o Brasil tem um marco de 200 anos da independência, onde nós estamos num processo eleitoral que a presidência é tão importante aí dentro dos 30 anos do processo democrático, uma das eleições mais importantes e mais desafiadoras para a população brasileira. Como é que você avalia essa postura das Forças Armadas, Exército, no geral? Olha, eu acho que eles estão diante de um dilema, né? Os bons integrantes das Forças Armadas, do Exército, enfim, né, como você disse, de um modo geral, seguramente eles devem estar, assim como nós brasileiros, envergonhados do comportamento desse capitão, né, que é realmente motivo de vergonha não só para nós brasileiros, né, diante do nosso próprio país, mas para nós brasileiros diante de todo mundo, né? Uma liderança que não foi capaz de enfrentar e erradicar a fome, que não foi capaz de se sensibilizar com a morte de quase 700 mil brasileiros que foram vítimas diretas das ações e omissões criminosas desse governo durante esse período triste, enfim, da pandemia. São 700 mil vidas interrompidas, 700 mil ausências sofridas, enfim, realmente esse governo tem responsabilidade direta e sujou as mãos de sangue. Mas quero crer que as Forças Armadas, de um modo geral, como instituição, não compactuam com esses abusos. Infelizmente, esse governo se milicializou e se militarizou.
É bem verdade que 6 mil militares estão, enfim, em funções públicas, acumulando recursos, inclusive vencimentos que às vezes são maiores até do que o teto funcional, né? É o que é uma grande farra, uma grande vergonha. Mas não são, evidentemente, o conjunto de todas as Forças Armadas, né? Eu acho que na cúpula e na base tem gente muito séria, muito preocupada. Espero que essa turma, enfim, haja internamente para evitar que as Forças Armadas sejam achincalhadas por um presidente que não merece sentar na cadeira que atualmente ocupa, né? Quero crer que as Forças Armadas vão ter inteligência de fazer isso. Elas têm, na verdade, uma reparação histórica ainda para promover, né, nos períodos tenebrosos dos chamados anos de chumbo, estão se recuperando, enfim, com muita dificuldade desse período triste da sua história, e agora não podem se enfiar numa nova confusão, né? Tem que reconhecer, inclusive, que foram os governos democráticos e populares que equiparam as Forças Armadas e que deram uma dimensão diferenciada para elas, né? Então, eu acho que pode ser ingenuidade, mas quero crer que a cúpula e a base, né, uma parte importante da base, não compactuam com esse governo vergonhoso, né? Aliás, Marco Aurélio, ao longo da semana, das últimas 2 semanas, por exemplo, várias notícias dando conta de que o alto comando das Forças Armadas não estava contente com toda essa jogatina de querer transformar a parada militar em jogatina política, nessa questão que envolvendo as eleições especificamente, e ela vem se tomando conta. Inclusive, na última sexta-feira, na última quinta-feira, aliás, o governo do DF, por exemplo, já proibiu caminhões, né, na esplanada dos ministérios em frente ao STF, já por conta prevendo essas coisas aí de transformarem essa questão do 7 de setembro em um ato político. Lembrando, inclusive, do que aconteceu anteriormente, lá quando tentaram invadir a esplanada, o STF. Ou seja, as instituições começaram a funcionar de fato, algo que tudo indica, né? Não tem a menor dúvida, começaram a funcionar. Nós estamos, enfim, num regime democrático, num Estado de Direito, uma democracia que tem, enfim, proporções continentais, né? 220 milhões de brasileiros distribuídos em 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e o mundo está nos observando, né? As instituições estão funcionando. O Tribunal Superior Eleitoral tem reagido à altura dos desafios, enfim, que eles estão sendo, digamos, colocados, né, na ordem do dia, assim como o Supremo e as demais instituições, né? E as reações firmes e contundentes, elas são fundamentais para que a gente possa manter, enfim, o país numa harmonia, né? Para que a gente possa viver efetivamente numa democracia, que é um ambiente que permite, inclusive, que as divergências sejam contrapostas, né? Marco Aurélio, então, a gente tem esse momento do 7 de setembro, em seguida, menos de 30 dias depois, a gente tem o primeiro turno de uma das eleições mais importantes, como eu já falei, né? Uma análise de muitos analistas políticos, não é uma fala nossa aqui, mas é o que já vem se lendo deste ano de eleições. O que pode revelar ali para o dia 2 de outubro, desse momento do 7 de setembro? O que você avalia que pode, dessa mobilização que vai para as ruas, repercutir no dia do pleito? Olha, essa é uma eleição que vai ser definida pela rejeição. É a votação daquilo que eu não quero, né? Para nós, do campo progressista, evidentemente, é o exato oposto. É aquilo que eu quero. Eu quero um Brasil reconstruído e reconciliado. Por isso, evidentemente, eu tenho meu candidato com muito orgulho e com muito amor. Mas nós, na verdade, podemos dizer o que a gente não quer. E a sociedade, de um modo geral, vai dizer que não quer alguém que afete de forma, digamos, decisiva a independência e a harmonia dos poderes, que coloque em xeque o regime democrático. Se houver radicalização nessa comemoração, enfim, do 2 de setembro, evidentemente, do 7 de setembro, evidentemente isso vai repercutir nas eleições. Isso vai, de alguma forma, intensificar, agudizar a rejeição do atual ocupante, enfim, da cadeira de presidente da República. Hoje ele ostenta 52% ou 53% de rejeição, né, que é um índice muito significativo, né? Oxalá ele tenha 70%, né? Deveria ter muito mais, né? Enfim, porque o que ele representa é tudo aquilo que a gente combate no dia a dia, né? Aqueles que acreditam na democracia, que amam o país, evidentemente, tem que dizer não a esse tipo de postura. Então, se ele radicalizar no 7 de setembro, essa rejeição tende a crescer. Mesmo aqueles que estão no campo democrático, né? Evidentemente não alinhados com o campo progressista, mas que têm algum compromisso mínimo com a democracia, podem eventualmente se descolar do bolsonarismo, né? Nós temos uma horda radicalizada,
uma horda verdadeiramente fascista, dando sustentação para o Bolsonaro, mas nós temos aliados de primeira hora, que são aliados dessa agenda econômica perversa que tem produzido muita destruição e miséria, enfim, na economia brasileira, né? Às custas do enriquecimento de alguns e de alguns muito poucos, né? Do topo da pirâmide, né? Mas essa turma tem um compromisso mínimo, alguns deles, com a democracia e podem eventualmente se descolar se houver alguma radicalização no 7 de setembro. Inclusive, Marco Aurélio, pesquisas, levantamentos de opinião já vêm dando conta de o quanto a população é contra terrivelmente a tentativas de golpes, a ataques contra as instituições democráticas. 3 últimos levantamentos mostraram isso. A população defende a democracia e é contra, se mostrou terrivelmente contra esses ataques infundados do presidente da República ao STF, ao sistema eleitoral, e não só aqui dentro do Brasil, fora do Brasil também, como União Europeia, até mesmo os Estados Unidos. Enfim, essa narrativa golpista ela vai caindo por terra a cada dia que passa. Não tem a menor dúvida, né? As democracias modernas, como eu disse, estão olhando para o Brasil, né? O Brasil tem uma importância, evidentemente, né, na América Latina, mas tem uma importância na América do Sul, tem uma importância na Europa, em todos os continentes, em todas as regiões, enfim, é o 3º maior produtor mundial de alimentos, enfim, tem uma importância enorme em diversos temas, né? Tem um agronegócio pujante, tem, enfim, setores da construção civil, da indústria petróleo e gás que precisam ser reconstruídos, da indústria naval, enfim, tem uma importância estratégica para o mundo. Então, o mundo inteiro está olhando para o Brasil e não vai aceitar, evidentemente, qualquer tipo de retrocesso, enfim, né, do regime democrático. Ao contrário, nós não viveremos novamente os anos de chumbo que tanto nos envergonharam, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o mundo está vigilante e nós brasileiros também estamos, né? Então nós vamos reagir e reagir com veemência, né? Não podemos ter medo desse tipo de soldadinho de chumbo, né? Enfim, não temos e não podemos ter, né? Eu vou aproveitar a tua presença aqui com a gente no Revista Brasil TVT e também na Rádio Brasil Atual. Não tenho como não te fazer essa pergunta. Na última noite de quinta-feira, um atentado, você é membro da Associação Brasileira de Juristas, do Grupo Prerrogativas, desse atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner na Argentina, uma coisa que, sabe, pegou todo mundo aqui no Brasil, deixou estarrecido quem defende a democracia, essa coisa do ódio que vem crescendo, não só na América Latina, mas também no mundo. Que coisa chocante, né? Eu queria te ouvir sobre essa questão. Olha, é claro que isso nos preocupa, né? Todos nós, enfim, do campo democrático, que estamos acostumados, como eu disse no início dessa entrevista, a debater ideias, a debater legados, né? Ganhar e perder eleições com um debate democrático, né? Com a contraposição saudável de ideias, de pontos de vista, de visões de mundo, né? Então isso nos preocupa, né? Nós, enfim, não somos da pancada da bala, né? Muito ao contrário, a gente repreende e repele esse tipo de postura, enfim, que elegeu tanta gente que hoje está na base de sustentação do Bolsonaro. Agora, isso que aconteceu na Argentina não está descolado do que está acontecendo no Brasil. Recentemente, em Foz do Iguaçu, nós tivemos um assassinato covarde de um militante do Partido dos Trabalhadores. Enfim, alguém que com certeza precisa ser lembrado, reverenciado, alguém cuja memória, evidentemente, tem que ser preservada, né? Nós tivemos um assassinato covarde, tivemos outros episódios de violência política. E o que empodera esse tipo de gente, né, é exatamente o comportamento de governantes como o nosso. O Bolsonaro é um mau exemplo, né? Na política você governa pelos exemplos, né? Então o Bolsonaro tem dado para o mundo exemplos ruins. E muita gente imagina, poxa, se o presidente da República Federativa do Brasil tem esse comportamento, é um sujeito que quer armar a população, é um sujeito que, enfim, instiga o ódio e a violência, porque eu não posso ter, né? Então, esse tipo de comportamento, né, de uma liderança, enfim, de um país importante como o nosso, acaba empoderando pessoas como esse brasileiro, enfim, que circulava pelas ruas da Argentina e que tentou matar a nossa ex-presidenta Cristina Kirchner, atual vice-presidente da Argentina, né? Então, realmente é muito preocupante. Nós aqui temos que permanecer em estado de vigilância. O presidente Lula está tomando todo o cuidado com a sua segurança, e eu não tenho a menor dúvida de que ela foi reforçada naquilo que era possível e necessário, né? E nós temos que evitar esse tipo de episódio, né? É um mau exemplo, né? O que aconteceu não é um fato isolado, né? Vamos combinar. Recentemente nós tivemos, enfim, uma situação inusitada, inclusive no Japão, onde uma liderança política foi morta à luz do dia, numa situação absolutamente atípica para aquele país, que é um país conhecido, enfim, por ser um país pacífico, né? Agora,
no nosso país irmão, uma situação parecida, né? Graças a Deus, não exitosa como foi no Japão. Então, nós temos que ficar de olhos abertos, né? Essa turma que está no governo, atualmente, ela instiga esse ódio, do qual eles próprios podem eventualmente ser vítimas. Hoje, os alvos preferenciais somos nós, do campo progressista, né? Nós sabemos disso, mas eles próprios podem ser vítimas de um maluco qualquer. Então, esse ódio que eles destilam, que eles inoculam na sociedade, pode se voltar contra eles, né? Então, se não for por princípio, que seja por inteligência. Vamos voltar ao debate saudável de ideias, né? É isso que a gente espera para um país como o nosso. E, Marco Aurélio, só uma última pergunta. O governo brasileiro trouxe o coração de Dom Pedro I nesse marco dos 200 anos de independência do nosso país. Como é que você lê essa simbologia desse governo fazendo essa ação e repercutir também a ação do governo português em dispor desse pedido? O Portugal é um país irmão, né? Talvez seja o país mais identificado conosco do ponto de vista cultural, do ponto de vista das tradições e tudo mais, né? Cometeu dois equívocos. Cometeu um equívoco parecido na ditadura militar e reproduziu agora. Mandou esse coração em dois momentos difíceis do país. Talvez porque o nosso governante não tenha um batendo no peito, né? Talvez ele precisasse trazer um outro, né? Essa aqui é a grande verdade. É uma situação muito, cá entre nós, muito estranha. Eu diria até que esdrúxula. Talvez o Bolsonaro, num sentimento de patriotismo, tenha pretendido recuperar um pouco da credibilidade e um pouco do apoio que ele vem perdendo, né, de forma sustentável. Vocês bem sabem que ele tem, como eu disse agora há pouco, 52%, 53% de rejeição, o que coloca, na verdade, para ele um teto muito bem definido, que quase inviabiliza a sua reeleição, né, para o bem do país, de todos e todas nós, né? Essa que é a grande verdade, né? Mas é uma situação esdrúxula. Mas eu quero aproveitar para me solidarizar com um colunista que foi covardemente atacado, né? Por conta de uma análise que fez, que vai estar daqui a pouco entre nós aqui no jornal, que merece o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso aplauso e o nosso apoio, né? Absolutamente incontido. Quero, portanto, também reverenciar a posição dele e prestar a minha solidariedade em nome do Grupo Prerrogativas. Mas é mais um episódio esdrúxulo desse governo, tentando recuperar a credibilidade, tentando recuperar a popularidade, né? Realmente a gente sabe que o Bolsonaro não tem coração, precisou trazer um de Portugal, né? Mesmo sem bater fora do peito, né? Talvez no sentido figurado ele quisesse dialogar numa outra perspectiva, né? Mas nós que o conhecemos, sabemos bem quem ele é e qual é o tipo de gente, né, que ele representa. É isso, então conversamos com o Marco Aurélio de Carvalho, que é advogado e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é a BJD, e do Grupo Prerrogativas. Marco Aurélio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Imagina, foi um prazer e uma alegria estar aqui ao lado de vocês e tenho muito respeito pelo trabalho da TVT, enfim, também pelo trabalho da Rádio Brasil Atual. Vocês têm feito um trabalho incrível e a gente tem também que reconhecer e aplaudir. Um forte abraço e um ótimo dia, uma ótima noite para todos nós. Abraço, Marco Aurélio.